Oi, Richard, tudo bem? Boa noite, doutora Tiziane, Boa tudo bem? noite. Que honra te ter aqui nesse canal, meu amigo. A Muito honra é toda bom, minha. muito honrada em te receber aqui. Vou ler aqui o teu currículo para que todos conheçam você, saibam da sua grande capacidade, conhecimento nessa matéria e que saibam valorizar e aproveitar fazendo perguntas. Eu espero que todos aproveitem muito o teu conhecimento para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse assunto tão importante para todos nós. Então, Richard Torciano é graduado em Gestão Pública, especialista internacional e mestre em avaliações cadastro multifinalitário pela Universidade de Jaén, na Espanha. Especialista em gestão territorial, governança e administração de terras, foi vice-presidente do Comitê Ibero-Americano de Cadastro na gestão 2015 e 2016, membro da Rede Interamericana de Cadastro e Registro de Propriedades, coordenada pela OEA, Banco Mundial, é membro do Grupo de Pesquisas de Governança de Terras da Unicamp, pesquisador do Grupo de Políticas Públicas da Exalc-USP. Em 2009, atuou na coordenação da elaboração do programa Terra Legal de regularização fundiária da Amazônia. Foi diretor nacional de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA por 10 anos, até julho de 2016, onde coordenou a Política Nacional de Regularização Fundiária, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, a regularização dos territórios quilombolas, o controle de compra de terras por estrangeiros e a certificação do georreferenciamento de imóveis rurais, gestão que recebeu 2 prêmios de inovação de gestão pública. Foi condecorado em 2015 pela medalha Mérito Tamandará da Marinha do Brasil pela atuação em mediação de conflitos territoriais. Condecorado pela medalha Mérito Renascença do Piauí pela governança de terras, é consultor do Banco Mundial e das Nações Unidas para a América Latina e Caribe em governança de terras. Palestrante, então, e professor, e esse caro amigo que eu conheci em 2019 na Bahia e que tenho uma grata satisfação de manter essa amizade até hoje. A gente compartilha nossos conhecimentos e nossas angústias nesse tema. Né? Você é um desbravador, um guerreiro. Quem trabalha um pouquinho nessa área sabe das dificuldades que nós enfrentamos para sermos ouvidos. E que bom que estamos aqui nesse canal e com tanta gente para nos ouvir, né? Então, muito obrigada de coração por ter aceito esse convite e por nos dar a honra de te ouvir, viu, Richard? Muito obrigada. Doutora Tiziane, para mim é uma enorme satisfação. Nós conversamos ontem com o desembargador Velten, foi uma excelente conversa. Uma coisa importante a registrar é que a gente e essa quantidade de coisas que foram sendo construídas nesse período parece que começaram ontem, né? Mas hoje é possível já apontar alguns êxitos conquistados nesse período, né, de trabalho, seja pelo INCRA, seja pela FAO, aí, que é uma agência das Nações Unidas, né, seja pelo Banco Mundial. Mas eu confesso que uma grata surpresa que eu tive depois de 2017 principalmente, né, começando a atuação num projeto do Banco Mundial, foi ter essa relação mais próxima com o Poder Judiciário, né? Entender e compreender o papel importante e necessário do Poder Judiciário nesse processo de governança de terras. E não é à toa, né, Richard, que o nosso tema é esse. Governança de terras e poder judiciário. E, assim, eu li um texto, logo quando eu te conheci, eu li um texto que você prefacia da FAO, né, que fala sobre, de 2014, que você cita um pedaço das diretrizes voluntárias de governança de terras da FAO. Você lembra desse prefáciozinho? Que você fala um pouquinho do que é a governança. E você fala da importância dela para o desenvolvimento social, para a erradicação da pobreza
e para a solução de conflitos fundiários, né? Então, isso tudo envolve demais todas as nossas questões judiciais que a gente trata com paz social, e é esse que é o nosso tema de hoje, só para, né, enquadrar aí, mostrar para as pessoas o que nós vamos tratar. E, gente, olha, perguntem, pessoal, pergunta que eu estou aqui anotando e vou fazer garantir que todas as dúvidas sejam tiradas, né? Que ele responda, que o Richard possa responder todas as questões. Estou aqui para isso, então perguntem mesmo. Richard, se não for possível responder aqui, né, a doutora Ticiane anota e depois nós podemos fazer outras lives ou outras discussões específicas, né, em grupos de trabalho específicos, porque nós temos consciência que é um tema que por vezes é difícil de ser abordado, né, difícil de ser compreendido, dada a complexidade, né, e considerando também que é um tema novo, né, em nível global ele está sendo tratado há pouco tempo com essa abordagem, né, sobre governança. Antes se tratava de forma, eu diria que específica para cada um dos temas ligados à terra, né, ou seja, o acesso à terra, a gestão da terra. E esse tema sobre governança ele é fundamental, necessário, mas é uma abordagem recente que nós temos em nível global. Muito bem. Então vamos começar aí com a minha primeira pergunta. O que é, então, governança de terras, Richard? Tá bem. Bom, eu acabei me esquecendo de agradecer, né, a todos que estão participando, os amigos que estão aqui. Algumas pessoas mandaram WhatsApp dizendo que estão conectando, né, os colegas aqui da Receita Federal, do INCRA, dos governos estaduais com quem a gente tem trabalhado, Poder Judiciário, Corregedoria, né, aí do Maranhão, da Corregedoria do Maranhão, os colegas da FAO, né, que estão aí conectados também. Bom, para falar da governança é importante colocar um marco histórico, né, para esse tema em nível global, que, sob meu ponto de vista, foi a aprovação das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, dos recursos pesqueiros e florestais. Então, já observe aí que tem uma preocupação não só com a gestão do território, da terra exclusivamente, né, o ativo econômico terra, mas também de outros ativos do meio ambiente, né, e das águas, né, ou seja, é o cuidar do todo. E governança por quê? Né? A governança em si ela pressupõe um conjunto de regras, normas, instituições que estão envolvidos no sistema político, econômico e social. Né? A governança responsável é uma coisa um pouco mais complexa e necessária. Né? A governança responsável da terra, no caso, que é o controle e a gestão sobre o uso e o acesso desses recursos. Né? Como fazer esse processo de forma adequada, né? De que ele seja equilibrado, equitativo, que seja justo, né? Que tenha como princípio a sustentabilidade, que tenha como princípio a garantia dos direitos humanos, que tenha como princípio um processo de conciliação e prevenção de conflitos. Né? Não só a atuação direta lá quando a coisa já ocorreu, mas buscar uma política e uma atuação do Estado de forma integrada entre todas as instituições. Né? E essas instituições, de forma transparente, participativa, inclusiva e democrática, como pressupõe já também os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, essas instituições precisam, né, garantir espaços de participação social, né, para construir as normas, para que essas normas sejam adequadas à realidade de cada estado, de cada país, né, e considere e compreenda os direitos que estão envolvidos nesse processo de acesso à terra e de uso e gozo, né, dos recursos naturais, com base nesses princípios sempre, né, de garantia da sustentabilidade e garantia dos direitos humanos. E equilibrando o aspecto formal da norma e aplicação objetiva, né, da lei literal, com a garantia de direitos também e costumes que já existem, né, nas regiões ou nos países onde nós temos que trabalhar com essa perspectiva de garantia do acesso à terra. O que nós queremos dizer com isso? Nem é tudo, né, que necessariamente está previsto ali como legal, né, é justo, às vezes. Essas diretrizes, por exemplo, foram construídas desde os anos 2000, em 2009, as diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, né, elas
passaram por um processo longo, que o processo de construção dessas diretrizes já apontam para essa perspectiva de governança responsável, que é um processo de construção que envolveu o setor privado, envolveu a academia, envolveu governos, envolveu o poder judiciário, né, e discussão em nível global, no mundo todo, e foi aprovada em 2012, né, no Comitê Mundial de Segurança Alimentar, de forma unânime, entre todos os países que participaram, né. Então, esse marco, né, das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, ele é um marco recente que orienta essa perspectiva de gestão, organização do território e governança, né, e destinação desse ativo, seja ele terra, né, ou seja o uso e gozo, né, a gestão da água e das florestas. E no Brasil, Richard, como é que nós estamos aí frente a essa questão da governança de terras no Brasil? Então, o Brasil, tratar do tema fundiário no Brasil, ou da governança e gestão das terras e do território no Brasil, é muito instigante e intrigante ao mesmo tempo, né? É demasiadamente complexo também tratar desse tema no Brasil, olhar e fazer uma imersão dos aspectos normativos que tratam da gestão da terra no Brasil não é uma questão fácil, né? Numa catalogação rápida que eu fiz há um tempo atrás, nós tínhamos cerca de 51 dispositivos, né, de normas, leis, instruções normativas, normas de execução, né, dos ministérios sobre esse tema, né, seja de governança, regularização de terras, cadastro, gestão territorial e coisa que o valha, né? E além dos aspectos normativos, no que diz respeito à governança de terras, é importante registrar que no Brasil nós tivemos alguns ciclos históricos, né, importantes, em que nós avançamos com algumas perspectivas. Por exemplo, eu não vou falar aqui de todo o processo histórico, né, do período colonial, desde as capitanias hereditárias, depois vieram as Seis Marias, né, e assim por diante, o que, né, por consequência, depois, né, do nosso Brasil República, aí nós tivemos a discussão até hoje, né, sobre as terras devolutas, o que são, é só uma questão que a gente pode discutir em outro momento. Mas sobre a governança é importante a gente tratar dos ciclos que nós tivemos mais recentes no país, que em alguma medida trataram sobre a governança de terras no país, mas não da governança responsável da terra como um todo em cada um desses ciclos, né? Nós tratamos parcialmente da governança, como, por exemplo, o ciclo que nós tivemos num período muito duro do nosso país, no período da ditadura militar, né? No período da ditadura militar, em 1964, nós tivemos a aprovação do Estatuto da Terra, né? Que é uma lei, se observar o período que nós estávamos vivendo, né, de alguma maneira, de alguma forma ousada, que permitiu o processo de reforma agrária no país. Ela foi alterada depois, né, em 1993, pela Lei 8629, mas permitiu esse processo já de atuação do Estado em olhar para esse território, olhar para a distribuição e democratização do acesso à terra através da reforma agrária. E mais do que isso, né, nesse período da ditadura militar, nós avançamos com uma perspectiva de construir no país o que nós chamamos de Sistema de Administração de Terras, né, ou SAT. Então, que isso é uma parte da governança de terras, né? E se considerar a realidade dos países vizinhos, aqui na América do Sul e América Central, à exceção do Uruguai, que é um país menor e avançou em alguma medida nesse sentido, né, a Colômbia tem avançado em alguma medida, a maioria dos países não avançaram como o Brasil avançou, principalmente na construção de um sistema de administração de terras. Agora, por que não dá para dizer que esse período, da década de 70 até final da década de 80, foi um período em que nós avançamos com a governança da terra ou governança responsável? Porque não tinha essa perspectiva de integração, construção de forma integrada entre as instituições, não tinha uma perspectiva de participação, democracia, né, na discussão sobre, principalmente, a destinação daquele território que estava sendo mapeado, identificado, através das leis que estavam sendo criadas, né, num processo em que se construíram instrumentos, né, para constituir um sistema de administração de terras. Cito alguns muito importantes, doutora Ticiane. Nós tivemos aí nesse período, por exemplo, a lei que criou no Brasil, primeiro essa lei de terras de 1964, né, e nós tivemos, para garantir o processo de colonização da Amazônia, a aprovação da lei que trata das ações discriminatórias,
Lei 6383, para o Estado ir lá, discriminar as terras, né, o público do privado, e poder destinar essas terras em projetos de colonização. Nós tivemos a aprovação da lei que cria um Sistema Nacional de Cadastro. Quer dizer, nós temos vários países que sequer têm a lei de cadastro e sequer têm conceitualmente determinado o que é um cadastro de terras. Então, nós tivemos a aprovação da lei de cadastro naquele período. Nós tivemos a lei de registros públicos, utilizada até hoje, lei 6.015, né? E a lei 5709, que é a lei que trata da compra de terras por estrangeiro. Essa lei, 71, ela tem um marco importante, porque ela foi aprovada, né, controle de compra de terra por estrangeiro, porque em 1967 nós tivemos a primeira CPI no Brasil, que tratou dessa questão da compra de terras por estrangeiro. Nós vivíamos uma invasão estrangeira, especialmente pelos norte-americanos, na compra de terras na Amazônia, uma invasão na Amazônia na época. Nós tivemos uma CPI em 1967, dessa CPI, então, nós tivemos a construção e formulação dessa lei que até hoje está vigindo sobre controle de compra de terras por estrangeiro no Brasil. Te interrompendo, Richard, porque para aproveitar aqui as perguntas dos colegas, a doutora Sônia Amaral, uma grande amiga, perguntou, e a doutora Sara também. E a doutora Sônia perguntou como a tecnologia entra e em que ela pode ajudar no tema de governança de terras. Sim, aí nós vamos passar para o outro período, né? Nós estávamos falando sobre esse período que se avançou com a construção de um sistema normativo, né, para estruturar um sistema de administração de terras, com a lei que opera uma colonização, uma discriminação de terras que é usada pelos estados, opera o controle de compra de terras para o estrangeiro, opera a reforma agrária, opera a construção de um cadastro rural, que é a espinha dorsal, é o principal pilar para se garantir um processo de gestão adequada do território. Que se tem um cadastro. Foi aprovado pela Lei 5868 na década de 70 também, né? E trouxe ali já algum nível de tecnologia. Mas esse processo todo da colonização, por exemplo, em que pese, né, ele tenha promovido um processo de desenvolvimento para a região na época, para a Amazônia, nós temos uma série de problemas, né, gerados a partir desse processo pela falta de perspectiva na época, né, de garantia de uma governança responsável, que permitisse a participação dos atores locais, das comunidades, né, das autoridades locais, nesse processo, que ele fosse um processo mais democrático, né? Então, muitas comunidades acabaram perdendo parte de seus territórios, muitas áreas foram colonizadas, né, e destinadas para uso e exploração dos poceiros, alguns, inclusive, imigrantes que vieram de fora da Amazônia, né, e alguns direitos foram ignorados, de comunidades de direitos tradicionais que já existiam ali na época. Se nós tivéssemos essa perspectiva já de uma governança, de integração institucional e diálogo, certamente, né, nós poderíamos ter uma realidade um pouco diferente. Desembargador Veltens, daí um abraço. Isso, um abraço para ele. Desembargador. Está desde cedo aí. Uma honra falar com o senhor ontem, desembargador. Maranhão inicia uma trilha importante aí na governança de terras, com toda essa assessoria da corregedoria, apoio da doutora Tiziane, com certeza nós vamos avançar muito. E aí eu então, encerrando a presença aí dos vários colegas do primeiro grau também. Já vi que teve uns ex-alunos meus que já me chamaram de professor aí, lembraram de uma época. E eles estão também muito felizes de você estar aqui conosco, Richard. Nós todos, viu? Que ótimo. Olha, felicidade então, é toda minha. Então vamos... Desculpa, pode falar. Já indo para a resposta, né, da pergunta que foi colocada, no que diz respeito à tecnologia, com certeza ela ajuda muito, tem ajudado muito, né? Não à toa, recentemente, as Nações Unidas conduziram um processo de construção de um ISO, né, 19152, que orienta a construção desse sistema de administração de terras nos países, né? Para quê? Para que nós tenhamos alguns parâmetros para avançar com essa perspectiva. E uma coisa que sempre está vinculada com esse processo de construção de um sistema de administração de terras e governança são os sistemas de informações geográficas, né, informações geoespaciais, né, tecnologia vinculada, desenvolvimento de plataformas
para orientar e apoiar a gestão dos territórios, né? A construção de plataformas de cadastros multifinalitários. Multifinalitários porque, nesse sentido, a tecnologia vem ajudando, né? Ou seja, nós pararmos, né, nos países, construirmos iniciativas exclusivas de ministério para ministério, de secretaria para secretaria, mas construímos esse processo de forma integrada, para, de fato, termos plataformas multifinalitárias, né, integradas, né, construções e investimentos que estejam concentrados numa tecnologia que vai dar uma resposta É importante conhecer esse território, né, Richard? Saber se tem APPs, aonde se deve preservar. E isso a tecnologia ajuda a desmistificar, né? Todo o território que nós temos e que nós não possuímos informações suficientes dela, né? Exatamente. Agora, não dá, naturalmente, para substituir a atuação do Estado em controlar o uso e ocupação do território, fiscalizar o uso e ocupação do território, observar, de fato, quem tem direito de acesso a esse território. Não dá para substituir esse papel do Estado, ou achar que a tecnologia, a partir de imagens que seja da mais alta resolução, né, vai responder a essa demanda. Por exemplo, a tecnologia não vai te permitir identificar se aí no Maranhão, a área que você está identificando através de um perímetro, com uma imagem de alta resolução, que está no processo a ser regularizado, se essa área é ou não objeto de conflito. Não é possível aqui, remotamente, através do escritório, saber se esse perímetro que chegou até vocês, né, que tem um pedido para regularizá-lo, se esse perímetro ele foi criado a partir de um processo de esbulho possessório, de conflito, né, de expulsão de comunidades. Esse é um ponto importante. Essa tua fala, sabe o que me surgiu aqui? Por isso, então, talvez, que a 3.465 deu o protagonismo da regularização agora para os municípios, né? Porque estão mais próximos aí da realidade local e conhecedores desses conflitos, né? E podendo também entrar com políticas públicas para essas comunidades, né? O que você achou? Nesse caso, você acompanhou essa decisão da lei? Sim, nós participamos das discussões à época da construção dela. É uma lei também complexa, porque ela agregou 3 temas ali difíceis de serem enfrentados, né? Regularização urbana, regularização rural, e tratou também de assentamentos, mas ela descentraliza principalmente a regularização urbana aos municípios, né? Que é outro tema que nós podemos tratar também, num outro momento, deve ser enfrentado e encarado em todos os estados, mas considerar a realidade que nós temos. Os relatórios do Banco Mundial apontam, e da ONU também, que no mundo nós temos cerca de 60% ou 70% de pessoas dentro de assentamentos informais. Ou seja, de ocupações irregulares, de casas que não têm documento. Existe ali o prédio, né, que se deu a partir de uma ocupação desordenada e espontânea, mas o Estado, o município, não avançou com a regularização e reconhecimento do direito dessa pessoa naquele terreno. No Brasil, esse valor gira em torno de 50% de ocupações irregulares no geral, e ele aumenta, especialmente no norte e nordeste, em algumas regiões chegando a 70% de ocupações irregulares, né, nos centros urbanos aí e nos municípios, né? Mas isso por conta... Pode falar, não, pode continuar. Te interrompi, pode falar. Para conectar, doutora Tiziane, aquele segundo ciclo, né, que eu julgo importante sobre a pergunta da governança de terras e o Brasil. Nós encerramos, de alguma maneira, esse ciclo de construção de um sistema de administração, lá atrás, década de 70, com instrumentos formais, né, e políticas públicas. O processo de regularização da Amazônia, por exemplo, foi praticamente abandonado desde a década de 80 e foi retomado ali em 2009 com a construção do programa Terra Legal. Só que nós tivemos um outro ciclo muito importante, que aí sim tem uma conexão mais próxima, né, do que aponta ou do que trazem as diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra. Sobre a governança responsável, de fato, com as perspectivas de integração, acesso, democratização e garantia de direitos, né? Quando nós conseguimos no país, em algum momento, por exemplo, na Amazônia, né, tem um exemplo muito claro sobre essa garantia de governança de terras, que vincula o acesso à terra e a proteção do meio ambiente, quando o governo federal começa a reconhecer os direitos de comunidades naquela região, isso no final da década de 90, até o ano 2012, mais ou menos,
né, e criar na Amazônia os chamados assentamentos especiais e sustentáveis, né, o RESEX, Reserva Extrativista, RDS, Projeto Agroflorestal, Projeto Agroextrativista e outros projetos, né, de desenvolvimento sustentável. Por que tem uma conexão com essa perspectiva da governança responsável? Porque havia, nesse período, ambientes que previa a participação de atores locais, da sociedade civil, né, conselhos constituídos para garantir a participação, e a política pública previa, em primeiro lugar, o reconhecimento do direito desses atores dessas comunidades locais. Tá? E esses direitos vinculados, sim, ao uso e à exploração desse território, com seu reconhecimento a partir de um documento do Estado te autorizando a explorar esse território, mas vinculando a exploração desse território à sustentabilidade, à proteção do meio ambiente, por ter ali uma exploração, né, tradicional, de garantia dos povos tradicionais. Então, aí nós temos alguns exemplos. No ano de 2007, 2008, 2009, até 2012, mais ou menos, né, esse ciclo também avança com construção de instrumentos objetivos que dialogam com essa governança responsável. Olha, tivemos aqui várias perguntas, só para a gente poder atender os nossos ouvintes. O Tiago, ele fez uma... Foi o Tiago? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Foi o... fala DJFLP. Ele pergunta, e o INCRA? Como é que entra o INCRA, já que ele entende que é o único órgão no Estado brasileiro que tem a competência para fazer a regularização fundiária? Acho que ele está aqui querendo se referir ao que a gente mencionou a respeito dos municípios, né? Aí ele pergunta, e o INCRA? O INCRA tem um papel fundamental na história do país no que diz respeito a essa construção de instrumentos para a governança, para a construção do sistema de administração de terras, desde a colonização, que foi o INCRA quem promoveu a colonização da Amazônia. Vários municípios da Amazônia hoje existem a partir dessa política de colonização, como nós colocamos. Existem os municípios e existe um passado que não necessariamente é um passado que tenha garantido direitos reais que ali estavam já desde as ocupações. Mas agora o INCRA não é mais o único órgão, como era antes, né? Porque hoje se abriu a possibilidade dos municípios também regularizar, não foi isso? Mas não quanto à Amazônia Legal, né? A Amazônia Legal ficou como exclusividade para o INCRA, não é verdade? O INCRA é o órgão, né, responsável por fazer o ordenamento fundiário no país, a governança, né, de terras, com a perspectiva, né, deveria sempre carregar essa perspectiva do que nós chamamos de governança policêntrica, ou seja, né, uma governança que envolva, né, os atores e as instituições que estão vinculadas a essa questão da governança, mas ele tem um papel fundamental, né, nesse período que eu estava citando aqui. As normas, leis, decretos que foram construídas nesse período foram trazendo uma robustez para o país sobre essa perspectiva da governança, que colocou o país, alçou o país uma condição de referência internacional, mesmo tendo muito o que fazer, né? Nesse período, no final da década de 90 até 2012, por exemplo, metade do processo de reforma agrária no país foi feito nesse período. Mais de 500 mil famílias foram assentadas. Os assentamentos especiais que nós estamos falando, reconhecendo os direitos tradicionais, a biodiversidade, a garantia de sustentabilidade na Amazônia, né, com outro olhar para aquela região, foi construído nesse período. O programa Terra Legal da Amazônia, que surge exatamente no momento em que o governo decidiu tratar dessas questões fundiárias na Amazônia, com esse olhar um pouco mais conectado a essa governança. Por exemplo, né, instrumentos do Banco Central, como resolução não permitindo mais crédito para quem não tinha o cadastro de terras, exigindo o cadastro de terras. A Lei 5709, né, e a lei que cria, né, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais em 2001, integrando o cadastro do INCRA com o cadastro da Receita Federal, né, os decretos que regulamentam o processo de georreferenciamento e certificação, a construção de uma plataforma no país que trouxe transparência às informações territoriais, que é o CIGEF, o ITREGEL, acervo fundiário. Né, essa é uma premissa fundamental também da governança, que você tenha a garantia de transparência sobre aquilo que o Estado está produzindo no território, informações sobre o território e o uso do território. Então nós tivemos um ciclo muito importante, com vários avanços,
né, no que diz respeito à política de governança, nesse período final da década de 90 até o ano de 2012, com uma série de normas, ferramentas, objetivas. Bom, reconhecimento das comunidades quilombolas, né, com o decreto 4887 que nós tivemos no ano de 2003. Depois disso é que foi possível o governo avançar com a identificação, delimitação e titulação dessas comunidades quilombolas, que hoje já são mais de 7 mil identificadas pelo Censo Agropecuário do IBGE, cerca de 2 mil processos abertos no INCRA, né? Então, vários direitos e políticas foram sendo aperfeiçoadas nesse ciclo, né, tanto do ponto de vista normativo, com leis, normas, mas as políticas públicas também avançando para garantia desses direitos, com conselhos, né, com previsão de participação social e com essa perspectiva da sustentabilidade e controle, né? Por exemplo, o Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia é do ano de 2006. Mas então, como é que entrou os municípios nessa história? Né? Então, eles não participam? Como é que fizeram isso? A regularização de terras, que é uma ponta, né? É uma das ações vinculadas à governança responsável da terra, que é garantir o direito daquele cidadão que está ocupando a terra e não tem o seu direito reconhecido, não tem um documento da terra. E esse direito ele precisa ser reconhecido, né, a partir de um olhar do Estado, se de fato esse cidadão que está ali é o cidadão que tem esse direito de fato, ou se ele está esbulhando, né, um outro direito ou outra posse de comunidades tradicionais. Aí coube só essa ponta da regularização aos municípios. Não, ao município, que é importante no Brasil separar essas questões relacionadas à regularização fundiária. Né? Primeiro, aonde estão concentradas as grandes demandas para a regularização fundiária no Brasil atualmente. Ainda na Amazônia, onde nós temos um conjunto muito grande de terras públicas federais a serem destinadas através da regularização fundiária, até há pouco com o programa Terra Legal, agora tem uma outra norma sendo discutida no Congresso. Nós temos terras públicas estaduais nos estados da Amazônia que precisam ser regularizadas e nós ainda temos muita terra devoluta na Amazônia, seja estadual ou federal, que precisa ser objeto, né, precisa ser discriminada ali, o Estado precisa identificar essas terras para trazê-las para o seu patrimônio, para depois regularizar as pessoas que estão lá. E o mais importante, doutora Ticiane, não é só identificar a pessoa que está lá e destinar essa terra para quem nós conhecemos, mas o Estado brasileiro precisa, o governo federal, os governos estaduais precisam apresentar para a sociedade o que de fato existe nesse território ainda não identificado. Exato. Isso é governança, né, Richard? Exatamente. Isso é que é fazer governança, é conhecer, é controlar, é fiscalizar, né? Reconhecer os direitos. E ter garantia e ação daquilo que está conhecido, com essa perspectiva de governança responsável, com base nos direitos reais, também reconhecendo os direitos constitucionários, são chamados, os direitos tradicionais, né, o direito de propriedade, enfim, e com base na sustentabilidade nos direitos humanos. Os municípios eles têm uma atuação com base na 13465 concentrada na regularização urbana. Né? O que foi feito na 13465, e nós fizemos recentemente no projeto do Estado do Piauí, que teve um apoio importante, tem um apoio importante do Banco Mundial, tem colegas do Banco Mundial, creio que estejam participando aqui também, é um ator importante nesse processo, fomentando a regularização das comunidades, né, dos agricultores familiares, e tentando avançar nessa perspectiva aí de regularização urbana. Né? O que foi feito lá e foi feito na 13465? Uma autorização para que, onde exista a influência de área urbana sobre terras públicas federais, essas terras devem ser destinadas aos municípios. Devem ser destinadas aos municípios, garantindo essa perspectiva, essa previsão, né, natural da relação federativa, para que, respeitando essa relação federativa, para que o município tenha autonomia para regularizar as habitações que estão sob seu território. A lei que aprovamos recentemente em dezembro no estado do Piauí, a partir de uma iniciativa muito interessante, também com a perspectiva da governança responsável da terra, né, foram construídas as normas recentes ali, porque houve participação e transparência na construção da lei. A lei prevê também
e autoriza o Estado a repassar as terras públicas estaduais, onde nós temos influência de área urbana, para os municípios, para que os municípios façam a sua regularização fundiária. Então, há possibilidade de haver regularização rural pelos municípios, se ela tiver um contexto também urbano. Se estiver dentro de uma Sim. área urbana, tem também a área rural, e aí tem como ser feito. Fora isso, é o INCRA, é o ITERMA, são os institutos de terra, é isso? É onde nós temos, essa questão que você coloca, Tiziane, é muito importante, porque ela é uma inovação na lei de 2017, permitindo a regularização urbana em regiões que têm característica rural, ou seja, um pouco distante do centro urbano, mas ali tem um núcleo. Mesmo sendo lá na área rural, tem núcleo, nós temos comunidades afastadas dos centros urbanos. Essa lei permite regularizar a partir da regularização urbana, reconhecendo aquilo como núcleo, aquela localidade como um núcleo urbano, né? O restante, né, do país, ou seja, o que tem de remanescente que cabe aos estados, como nós estávamos falando, estão concentrados muito as terras públicas federais, principalmente na Amazônia. Existe uma discussão sobre a faixa de fronteira, que o governo federal avançou em certa medida em 2015, com a aprovação da lei de ratificação de títulos na faixa de fronteira, que é uma área de domínio da União. Tem vários problemas, principalmente no Paraná e no Mato Grosso. E há remanescentes muito grandes de terras devolutas e terras públicas estaduais, principalmente no Nordeste, no Vale de Jequitinhonha, na região de Norte de Minas Gerais. Nós já vimos conversando, né? Você tem feito essa conversa com o desembargador lá de Minas. No Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, em São Paulo, nós ainda temos incidência de terras públicas que precisam ser destinadas aí a partir, né, da regularização fundiária que é operada pelas leis estaduais, que podem beber naturalmente nas fontes aí das leis federais. Mas é fundamental que o Estado adeque essas normas à realidade local e à realidade fundiária que tem em cada um desses estados. Perfeito. Muito bem. E como é que o Poder Judiciário, então, pode contribuir com essa pauta? Nós temos aí falado aí das várias instituições de terra, falamos muito do governo executivo e o Poder Judiciário, afinal. E eu queria juntar essa pergunta já com uma que Sara fez sobre o papel das serventias extrajudiciais na governança de terras. Então, qual é o papel do judiciário, das serventias extrajudiciais na governança de terras? E a Sara também pergunta como a governança de terras pode auxiliar na garantia ao direito de moradia digna nos assentamentos. Então, essas 3 perguntinhas para agora. Nós conseguimos construir recentemente um paradigma importante sobre o papel do Poder Judiciário na governança de terras aqui no Brasil. O Estado do Piauí foi pioneiro nesse processo. Para ser justo, no ano de 2010, salvo engano, houve uma iniciativa muito forte do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre esse tema. Nós temos um problema muito sério, de grilagem de terras na Amazônia, no estado do Pará. Esses ambientes de vulnerabilidade são uma coisa muito importante a registrar. Os ambientes de vulnerabilidade fundiária, onde o Estado não tem controle, não tem uma política de governança, não conhece o território, via de regra, são os ambientes que concentram a pobreza rural e concentram os maiores números de conflitos e mortes por conflitos agrários. Então, no estado do Pará, ali nesse ano, teve uma iniciativa em 2010, teve uma iniciativa muito forte por parte do CNJ, e houve uma integração entre o governo federal, o INCRA e o CNJ na época, para apoiar os cartórios de registro de imóveis, principalmente, e combater a grilagem de terras, cancelando matrículas fraudulentas naquela região. Então, nesta iniciativa já demonstra, né, que o Poder Judiciário, através do extrajudicial, tem um papel que é fundamental, é exclusivo dele, que é fiscalizar a atuação dos cartórios. Nós temos uma tradição no país registral que ela é complicada, em que alguns momentos na nossa história, seja pela ausência de tecnologia, né, seja pela precariedade que nós tínhamos, seja pela relação com o próprio ativo terra, que décadas atrás era muito diferente do mercado de terras que nós temos hoje, uma série de fatores influenciaram para que, infelizmente, nós tivéssemos no país, em algumas regiões, uma atuação muito complicada em alguns registros de imóveis, né, com, por exemplo, vinculação com essas ações de grilagem, fraudes.
Não dá para generalizar, obviamente, né? Eu não apoio tem uma posição generalizadora isso com relação a esse papel dos cartórios, porque os cartórios têm um papel importante, né? Eles devem ser cada vez mais, né, não só apoiados, mas qualificados na sua atuação. O Poder Judiciário tem um papel fundamental nisso, na fiscalização e no apoio, né, à capacitação, qualificação, investimento em tecnologia com eles, né? Mas, né, fechando esse ciclo 2010, 2016, 2017, nós tivemos essa ação pioneira no estado do Piauí, e é pioneira não só aqui no país, mas também fora, na América Latina. Não à toa, né, que a FAO, atualmente, que é a Agência das Nações Unidas, reconhece essa atuação do Piauí como uma ação pioneira para a aplicação das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, ou seja, para a governança de terras, né? Porque o estado do Piauí, através da Corregedoria Geral de Justiça, né, no ano de 2017 para 2018, criou um núcleo de regularização fundiária. Ou seja, o primeiro passo importante, isso não é trivial. Né? Isso não é trivial. Ou seja, no Brasil nós sabemos que o Poder Judiciário ele atua quando é provocado. Ali, o Poder Judiciário tomou uma iniciativa de estruturar institucionalmente uma área dentro da Corregedoria para formular, para buscar solução, para apresentar propostas de solução para o Poder Executivo e para a sociedade também. Né? Criou um núcleo de regularização fundiária. A criação desse núcleo já tem, na própria criação, nos seus atos formais de criação, suas portarias, enfim, seus instrumentos, a vinculação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com as diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, e uma série de compromissos. Né? A atuação no combate da grilagem de terras e também uma atuação preventiva aos conflitos e na conciliação dos conflitos. A Corregedoria cria, então, esse núcleo com esses compromissos, e a partir desses compromissos, qual foi outro passo fundamental para a governança responsável? Olha, é necessário que a gente tenha uma agenda inclusiva, uma atuação, uma gestão inclusiva e transparente. Então, o núcleo criou um conselho consultivo do núcleo de regulação fundiária, com participação das instituições públicas, privadas e sociedade civil e movimentos sociais. A representação dessas entidades tem lá um assento com um suplente que participam da gestão e da formulação das ações desse núcleo de regularização fundiária. A partir disso, começou a se formular ações e pautar o tema fundiário ali no estado do Piauí, que está no coração do Mato Piba, né? Envolvido nesse processo todo que tem ocorrido da expansão do agronegócio lá na região e também dos problemas fundiários decorrentes, né? Quais foram as iniciativas concretas que eu julgo importantes sobre o papel do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, ali, através da Corregedoria, entendeu, naquele momento, que a lei para regularização fundiária no estado do Piauí era inadequada, dada a realidade fundiária do estado. Então, o primeiro passo foi propor uma nova lei, mas antes disso, naturalmente, fazer um diagnóstico mais aprofundado sobre essa caracterização fundiária. E ela era inadequada em que ponto, essa lei estadual? Primeiro que ela bebia todas as fontes que existiam, boa parte das fontes que existiam na lei, tinha como previsão ainda, a Lei 6383 tratava das ações discriminatórias e de legitimação de posse. Né? Outra referência era a Lei 8629, da reforma agrária, ou seja, você ter como requisito cumprimento, análise de cumprimento da função social da terra. Outra coisa que era um problema é que ela não previa a garantia de direitos e regularização dos agricultores familiares. Ela não criou conceitualmente quais seriam os critérios objetivos para regularizar os agricultores e não criou instrumento para trazer segurança jurídica aos produtores rurais que estão lá no estado do Piauí, assim como no Maranhão e outros, né, de forma legítima produzindo, mas por vezes sofrendo ali com algum nível, né, de conflito, ou até grileiros tentando, né, retirar produtores de boa-fé que estavam ali. Então, o esforço foi colocar essas questões todas dentro de um novo marco legal. Entendi. E como construir esse marco legal para que ele seja legítimo? No ambiente em que a gente tem hoje, né, uma dificuldade de garantia de participação social nos espaços que já vinham sendo construídos no país, ali a Corregedoria, o desembargador, iniciou com o desembargador Ricardo Gentil, né, agora sob liderança do desembargador Hilo de Almeida,
se determinou que a construção da lei, ela ia participar naturalmente, né, ali uma comissão, mas depois de formatada a lei, essa minuta da lei deveria ser submetida aos membros do Conselho do Núcleo de Regularização Fundiária. E foi submetida a esses membros, os membros representantes das instituições apresentaram as suas sugestões e depois foram feitas outras reuniões para dar um feedback para essas instituições sobre o que havia sido acolhido e o que não havia sido acolhido e por quê. Então, uma justificativa. Foi uma lei feita a várias mãos, foi uma lei com participação popular mesmo, ou seja, com aquelas comunidades que iriam ser afetadas de fato, ou as instituições que iriam ser afetadas participaram do processo, é isso. Algumas pessoas julgavam impossível nós termos na discussão, na construção de uma lei, na mesma mesa, representação dos produtores rurais, dos grandes produtores rurais e dos movimentos sociais, das comunidades tradicionais. Nós demonstramos, o Poder Judiciário, a Corregedoria Geral de Justiça demonstrou que é possível o Poder Judiciário ter esse protagonismo. E não é um protagonismo único, em carreira solo do Poder Judiciário, porque não seria uma governança responsável também. O desembargador, naturalmente, foi falar com o governador, teve todo o apoio do governo do Estado, participação do governo do Estado do Piauí, diretamente do Instituto de Terras, para ter uma construção... E essa lei demorou quantas décadas para sair, com esse monte de gente atuando? Essa lei foi discutida, aprovada em 9 meses. Isso, você reputa essa rapidez ao quê? O que foi que fez que essa lei ter sido, apesar de todos esses atores participarem, ela ter conseguido lograr êxito em ser publicada o primeiro elemento fundamental sempre é a corregedoria que estava liderando esse processo ter a capacidade de convencimento e elevação da consciência dos atores envolvidos diretamente do quanto esse problema fundiário atingia diretamente, do quanto aquela lei ela não responderia, a lei que estava vigindo responderia às necessidades do Estado. Segundo, uma capacidade de convencimento, e essa capacidade de convencimento passando necessariamente por um processo de participação, ou seja, a garantia de diálogo entre todos, o compartilhamento de responsabilidades, você colocar todos na mesa e demonstrar para ele que aquilo que ele está propondo é impossível e conseguir apresentar o porquê é impossível, e ele compreendeu porque é impossível, e as duas partes, no caso, aqui estava a OAB, estavam os produtores rurais, estava a Federação da Agricultura, comunidades tradicionais, movimentos sociais, de parte a parte compreendendo que todo mundo teria que ceder um pouco. Todos tiveram que ceder um pouco e nós avançamos com a garantia de direito para todos. Conseguimos colocar artigos ali para atribuir maior segurança jurídica, especialmente esses contratos mais antigos, de produtores rurais estavam lá de boa fé, mas também conceituamos território tradicional na lei, conceituamos o que era a garantia dos direitos para as comunidades mais vulneráveis e tradicionais e colocamos todos os critérios objetivos para a garantia de direitos de acesso à terra aos poceiros. A titulação, a regularização dos poceiros, o procedimento para regularizar esses poceiros. Então, em 9 meses, nós conseguimos encerrar com participação da Procuradoria do Estado, do Instituto de Terras, o INCRA participou dessa discussão, outras instituições federais, estaduais e a sociedade civil, principalmente. Eu espero que tenhamos pessoas do Estado do Maranhão aí ouvindo esse teu relato, e que a gente possa fazer algo semelhante pelo nosso Estado também. Porque eu acho impressionante a capacidade que as pessoas podem ter de influenciar umas às outras, e de enveredar por caminhos como esse, que realmente a questão da governança de terra sempre foi uma questão deixada de lado. Então, no momento em que, acho que o que fica de lição do que tu falaste, o Poder Judiciário mostra a importância, insiste, leva, e aí os outros atores também unem as mãos e todo mundo junto insiste que aquilo é importante, a coisa anda e funciona bem, Veja, o Poder Judiciário ali, através da Corregedoria do Estado do Piauí, promoveu vários debates, discussões envolvendo o governo do Estado, sempre de forma integrada com o Poder Executivo, por exemplo, com os cartórios,
Porque tem uma série de questões que parecem pequenas, mas que atrapalham, né? Criam problemas, às vezes, lá na ponta, inclusive para o Poder Judiciário, para as instâncias do Poder Judiciário lá na ponta, por problemas de comunicação, ruído, de caráter técnico, que às vezes são problemas que podem ser enfrentados de forma mais tranquila se as instituições estiverem na mesma mesa, né? Então, o Poder Judiciário, entendendo essas demandas, e a Corregedoria, construiu uma Câmara Técnica na Corregedoria, em que os temas mais complexos, em que uma instituição não tinha condições de enfrentar isoladamente, nessa Câmara Técnica se colocam todas as instituições para pensar sobre o problema e construir a solução, conjuntamente, sem perspectiva, sem possibilidade de ter ruído na comunicação, né, sem possibilidade de alguém estar dizendo que isso não é possível, aquilo não é possível. E daí surgiram provimentos que permitiram, por exemplo, assentamentos de reforma agrária, né, registrarem os seus títulos, que há 2 anos o INCRA vinha com problema junto aos cartórios para registrar, né, se criou uma solução técnica ali que permitiu o registro dos títulos dos assentamentos do INCRA, e agora permitindo o processo de ações discriminatórias para resolver a regularização de comunidades no sul do estado, vários fóruns. Sensacional. É impressionante como uma coisa tão simples pode fazer tanta diferença, né? Você vê aí assentamentos que estavam provavelmente há quanto tempo sem obter esse título por uma questão mínima, né, cartorária, que pode ser solucionada por um ato normativo da Corregedoria, né? Então, e às vezes isso demora a chegar na Corregedoria, essa questão, né? A gente não consegue acessar a informação dessa necessidade. Então, eu acho isso sensacional, de verdade, né? É uma oportunidade única que a gente pode ter de participar desse processo e destravar, né, o processo, na verdade. Não só participar, como destravar. Né? Você colocou uma questão, doutora Tiziane, que é central sobre o papel do Poder Judiciário e o porquê que houve êxito nessas experiências, né? Exatamente por enxergar essa questão que você coloca, né? Qual é a questão? Esses problemas não chegam, essas questões não chegam à Corregedoria, não chegam ao tribunal, não chegam, porque nós temos uma tradição e uma cultura no país que o Poder Judiciário é a última instância, né, para resolver um problema que já existe, um problema que já está ali, e eu vou até o Poder Judiciário para processar alguém, ou enfim. Então essa infelizmente, a mentalidade que se criou historicamente no país, que nós temos todas as condições, estão demonstrando de que é possível construir algo ao contrário. De que o Judiciário, sim, ele tem uma autonomia, tem autoridade, né, para ser promotor de iniciativas, né, e tem uma capacidade enorme de integrar as instituições e construir, né, soluções de forma transparente, inclusiva e integrada. Né? Esses fóruns com cartórios foram vários fóruns envolvendo 30, 40, 50 registradores, discutindo tecnicamente como é que é a discussão, como é que é a questão da certificação de georreferenciamento, a regularização fundiária, os títulos, enfim. E para a regularização urbana, que é outro tema complexo, o desembargador decidiu participar de todas as audiências públicas que foram feitas em 12 polos de desenvolvimento, todos os polos de desenvolvimento territoriais no estado do Piauí, para discutir, primeiro elevar esse nível de consciência das autoridades locais sobre o problema. É um problema, ele é real, quais são as consequências desse problema para o município, para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, para a garantia dos direitos. Né? E foram feitas, então, 12 audiências, né, para debater, discutir o tema e levar para os municípios uma proposta de lei para que seja aprovada ali no município. E abrir as portas. Aí é que está. Né? Não chegava também no Piauí essas demandas. Né? Passa a chegar porque o Poder Judiciário cria instâncias que garanta a participação e abre as portas para que as pessoas possam, e as entidades, a sociedade civil, né, possa aí tratar desses temas que afetam ela diretamente. Aproveitar, agradecer a presença de todos e dizer para quem chegou agora que nós estamos respondendo as perguntas, então mandem questões. Se alguma coisa que nós dizemos trouxe alguma questão à memória,
nós vamos tratar. Então, a pergunta da doutora Sônia foi sobre a China. A China não está fazendo a mesma coisa agora em termos de compra de terras? E também o Fernando perguntou qual o caminho para a efetiva integração dos órgãos componentes, a fim de que a regularização passe a ser uma política de Estado permanente na busca da função social da propriedade. Com relação à China, esse fenômeno chamado por alguns pesquisadores de neocolonialismo, né, ou seja, da apropriação de terras, né, a partir do capital estrangeiro, ele se acentuou principalmente depois da crise de alimentos que nós tivemos em 2008, 2009, ou da crise que nós tivemos das commodities agrícolas, né? Então, naquele momento se observou que uma questão que geraria, né, lucro era essa perspectiva de valorização das terras, ou investimento, principalmente na especulação de terras em algumas regiões do mundo, né? E as grandes fronteiras agrícolas ainda, América do Sul e a África, e na América do Sul, principalmente aqui o Brasil e a Argentina, que tem ainda, na média, um valor do hectare mais baixo, com perspectiva de valorização alta, né? Então nós tivemos esse fenômeno chamado de neocolonialismo, né, de apropriação dos territórios por capital estrangeiro, e a China, naturalmente, nesse processo todo de expansão que ela vem tendo, né, ela é um dos atores principais aí. A diferença dos países vizinhos é que no Brasil nós temos um controle sobre a compra de terras desses estrangeiros desde 1971, com a aprovação da Lei 5709, e em 2010 houve uma iniciativa do governo federal, o ministro era na época o ministro Adams, da Advocacia Geral da União, que aprovou um parecer equiparando pessoa jurídica brasileira de capital estrangeiro à pessoa jurídica estrangeira, ou seja, todos os requisitos para compras de terras no país, ou seja, todas as limitações para compra de terra por estrangeiros no Brasil também foram aplicadas à pessoa jurídica brasileira de capital estrangeiro. Por que isso? Porque teve um período de 94 até 2010 em que várias empresas de capital estrangeiro criaram pessoa jurídica aqui no Brasil e injetava dinheiro de fora, né, do capital internacional, para comprar terras aqui. Em 2010, então, tem uma iniciativa para regular e controlar mais esse processo. Então, formalmente, né, não houve, né, esse crescimento da compra de terras, porque é uma limitação. Essa limitação, ela determina que, por exemplo, nenhum município pode ter mais de 10% do seu território ocupado por estrangeiros no Brasil. Aliás, nenhum município pode ter mais de 10% do seu território ocupado por estrangeiros de mesma nacionalidade. E nenhum município no Brasil pode ter o seu território, mais de 25% do seu território, ocupado por estrangeiros. Então, há um controle, né, sobre, principalmente, essa aquisição de pessoa jurídica brasileira de capital estrangeiro, ou do próprio capital estrangeiro, né? Mas, naturalmente, vocês no Maranhão, o doutor Eliomar, no estado do Piauí, o doutor Eliomar está aqui participando também, é um grande amigo, aprendi, assim como eu tenho aprendido com vocês sempre, né? Aprendi muito com o doutor Eliomar, juiz da Vara Agrária, passou um período dificílimo, complicado ali, com ameaças de morte, inclusive. Já quero ele na próxima live. Já quero. Já fica aí o registro. Na nossa próxima live eu quero falar com ele. A gente vê essa experiência da Vara Agrária. Participação dele, doutora Adriana, do Mato Grosso. Estamos prestes a ter uma Vara Agrária aqui no Maranhão. Então eu acho que vai ser importante esse debate, né? Exatamente. A doutora Adriana, que foi juíza da Vara Agrária no Mato Grosso, que participa aqui conosco nesse momento também. Arimateia, né, os registradores que atuaram, são os lutadores dessa agenda no país. Tem o Carlos Guedes também, esteja aqui conosco. Então, essa questão com relação à compra do ponto de vista de estrangeiros, de terras para estrangeiros, tem esse controle, só que naturalmente o que houve no país, exatamente pelo fato de ter essa restrição, é a entrada pela porta dos fundos. Ou seja, nós sabemos que tem investimento de capital estrangeiro em algumas regiões, tem vários estudos
que apontam essa questão, inclusive de instituições ligadas à Universidade de Harvard nos Estados Unidos e outras, né, com matérias publicadas, especialmente na região do Mato Piba. De todos os investidores estrangeiros que foram identificados aqui no país, né, daqueles que foram identificados historicamente aqui no país, 95% deles estavam no Mato Piba, né, a partir de um estudo que foi feito. Professor Bernardo Mansano da Unesp, enfim, outras pessoas, Ministério Público Federal, através do Dr. Marco Antônio, participaram dessas pesquisas e apontaram isso, né? Então, há sim essa investida, teve um fenômeno lá atrás que apontou isso. Esse fenômeno também foi um dos elementos que levaram à aprovação das diretrizes voluntárias para a governança responsável da terra, conduzida pelas Nações Unidas, né? Porque havia um fenômeno chamado acaparamento, em espanhol, que é esse processo de estrangeirização, ou seja, de compra de terra por estrangeiros, e em alguns países essa compra se deu em cima de terras que já vinham sendo ocupadas tradicionalmente por comunidades que tinham que ter o seu direito reconhecido. Pela debilidade na governança de terras, pela ausência de reconhecimento do Estado sobre quem estava ocupando aquele território, foi permitido então que o capital estrangeiro entrasse ali, expulsasse essas comunidades e buscasse a sua regularização como privado, mesmo burlando, né, leis e regras para compra de terras por estrangeiro. Então, essa é a questão com relação aos estrangeiros. A outra pergunta foi sobre como buscar essa integração, né? Isso. Nós tivemos uma iniciativa importante em 2016, que, aliás, antes disso, depois de 2009, com a aprovação do Programa Terra Legal na Amazônia aqui no Brasil, você vê como as diretrizes voluntárias foram aprovadas depois, mas nós aqui no Brasil já vínhamos avançando bastante. E várias coisas que nós enxergamos as diretrizes foram aplicadas de alguma maneira aqui no Brasil. Por isso que nós não podemos ter esse complexo, né, aqui no nosso país e achar que as coisas aqui não funcionam totalmente, porque tem muita coisa importante, positiva, que foi construída e se tornou referência internacional. A política para a agricultura familiar, programa de aquisição de alimentos, programa nacional de alimentação escolar, fortalecimento da agricultura familiar. E depois nós tivemos iniciativas, né, que foram reduzindo essas políticas a ponto, por exemplo, de extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essas políticas todas, né, hoje, né, não existem com a potência que existiam em anos anteriores. Então, essa perspectiva da integração, né, institucional, que foi perguntado, com a criação desse programa Terra Legal, tem uma coisa muito interessante que nas pesquisas, que se observar as pesquisas sobre essa coisa de regularização, de governança policêntrica, é uma referência muito importante, que foi o grupo intergovernamental do programa Terra Legal de Regulação Fundiária da Amazônia. Então ele foi criado, mas junto com ele tem um ato normativo que cria um grupo intergovernamental, né, com a participação de governos estaduais, governo federal, sociedade civil, a Confederação Nacional da Agricultura, representação dos produtores rurais, dos movimentos sociais, todos participavam da gestão desse programa, né? Esse é um pilar fundamental para a aplicação da governança responsável, né, para discutir a destinação das terras, né? Outro instrumento muito importante que sinaliza essa questão da governança aqui, que foi, sob meu ponto de vista, um avanço, né, nesse ciclo aí, final da década de 90 até 2014, 2013, 2014, foi a criação em nível federal de uma mesa nacional para tratar da política de regularização de comunidades quilombolas. Que essa mesa foi depois replicada nos estados, quer dizer, cada estado tinha uma mesa dessa, ela estava vinculada ao INCRA, que era o responsável por essa política, e essa mesa, necessariamente, ela tinha que ter ali Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, movimentos sociais, representação de outras entidades, de classe, enfim, para acompanhar essa política de regularização. Então, há aí algumas referências da possibilidade de criar espaços de integração e envolvimento e participação da sociedade civil. Agora, nós tínhamos problemas, claro, nós temos problemas, né, em que pese avanços durante todos esses ciclos, problemas de integração real entre os ministérios, né?
Um exemplo claro, tá? Um exemplo claro foi a criação do Cadastro Ambiental Rural. Mais um cadastro, quer dizer, você tem o cadastro de terras do INCRA, exatamente. Você já tinha o cadastro de terras do INCRA, tem o cadastro, que é o SNCR, tem o CAFIR, que é o cadastro da Receita Federal. Esses dois deveriam se integrar a partir do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, criados pela Lei 10.267 de 2001. Nós tínhamos o cadastro de terras públicas da SPU, e nós temos aí a criação do Cadastro Ambiental Rural. Importante para o país, só que ele era fundamental na sua criação, a integração ali, naquele momento já, com os demais cadastros que nós tínhamos constituído aqui no país. Mas o discurso que prevaleceu na época é de que era um cadastro ambiental e não fundiário, é um discurso totalmente equivocado, na minha opinião. Não existe um cadastro ambiental que não esteja vinculado a um imóvel. E esse imóvel, naturalmente, faz parte da estrutura fundiária. Então, dizer que ele é ambiental e não é fundiário é uma coisa que é inconcebível, entende? O que significa isso, né? Tem muitas pessoas que não são da área aqui, mas é importante entender o quê? Nós precisamos ter informações sobre as propriedades, sobre os imóveis do país, e precisamos ter um acervo de toda a ocupação territorial brasileira, né? Seja posse, seja propriedade, nós precisamos ter um retrato da ocupação territorial. Naturalmente é um retrato que deve ser atualizado permanentemente, né? E para isso, os ministérios precisam, os que lidam com essa questão fundiária, estarem atuando de forma integrada para buscar unificar essas informações, integrar essas informações numa plataforma que nós chamamos de cadastro multifinalitário, né? Por isso, em 2016, o governo federal tomou outra iniciativa importante no Brasil de avanço, que criou o SINTER, que é o Sistema de Informações Territoriais. Que aí ele é mais ousado, ele prevê, inclusive, a integração de informações territoriais urbanas, né? Mas nós precisamos, né? No rural avançamos muito, precisamos avançar com essa integração. Penso eu, sob minha perspectiva, né, o que está conectado com a pergunta que foi feita, como conseguir essa integração, né? Penso que ela é possível, desde que, obviamente, um processo de diálogo entre todos e convencimento, mas precisa ser liderado por uma instituição que esteja acima das demais. Porque a tendência é que cada instituição e cada ministério fique ali focado na sua tarefa, na sua atividade, na sua política pública. E não consiga olhar o todo. Ou não queira se integrar, porque tem a perspectiva que se eu me movimentar para me integrar com o outro, né, eu vou atrasar a minha política aqui, eu vou criar mais problemas que solução. Então precisa ter um olhar de cima, da Casa Civil, né, ou de alguma instituição superior para liderar esse processo, né, e ir convencendo, a partir de um diálogo técnico, qualificado, né, da necessidade desse processo de integração. Estou falando de cadastro, mas também de outras políticas, da gestão do território, de uma política de governança real do território. O país precisa saber o que é esse território hoje, o que vai ser esse território daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Ou seja, as informações territoriais precisam estar cada vez mais transparentes e o que será feito nesse território também precisa ser colocado com transparência para a sociedade. Para onde nós vamos caminhar? O que vai ocorrer de fato na Amazônia a partir do processo de regularização, especialmente nas áreas em que não estão devidamente identificadas e mapeadas dentro de terras públicas federais? O que tem ali hoje? Para onde vai? Então é fundamental, e para isso, né, aliás, para chegar a isso, só é possível a partir de uma integração institucional e garantia de participação, ambientes de participação dos atores locais que estão nessas regiões, enfim, as entidades de classe, para apoiar o Estado a construir essas soluções, integrados também com os Estados. E aí entra, doutor Ticiani, o papel fundamental do Poder Judiciário também, né? Neste caso, além das corregedorias do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né, de incorporar, institucionalizar a importância dessa temática. Numa discussão recente que nós tivemos com o CNJ, com uma das conselheiras do CNJ, ela compreendeu essa importância, e o CNJ também ser protagonista nesse processo, não o CNJ, o Poder Judiciário, assim como já vem sendo a partir dessas experiências que nós apresentamos, né? Liderar essas discussões, porque a partir do momento que lidera o Poder Judiciário, pela experiência, pelo que nós estamos observando, o Poder Judiciário traz tranquilidade, inclusive, para as instituições do Poder Executivo, né?
E, naturalmente, esse protagonismo, essa discussão conduzida pelo Poder Judiciário, precisa estar escorada em uma qualificação e um debate técnico, né, qualificado sobre o tema, né, e garantia de espaço e participação de várias instituições que tratam dessa temática. Muito legal. Bem, enquanto nós conversávamos, chegou uma outra pergunta do Rodolfo Cabral. Ele pergunta, e eu não sei se tu vais conseguir responder, existe algum estudo quanto aos limites da Amazônia Legal no Maranhão, considerando também aspectos ambientais? Sim, existem, né? A Amazônia Legal ela é geograficamente bem delimitada no país, né? São uns 502 milhões de hectares. Nós temos aí 800 milhões de hectares no país, dos quais 502 estão dentro da Amazônia, e nós temos estados que estão parcialmente dentro do bioma da Amazônia, que é o caso do Maranhão e Tocantins, principalmente, né? Então nós temos a delimitação, nós temos os mapas que delimitam essa região específica da Amazônia aí no estado do Maranhão. E essa pergunta é interessante porque você observem que, por exemplo, Maranhão, Tocantins, nós vamos ter necessariamente uma abordagem distinta para enfrentar a regularização fundiária ali. Né? Porque nós temos o bioma Amazônia que está inserido ali, ou seja, nós temos aí, certamente, né, remanescentes, ou seja, nós temos terras públicas federais nesses estados que precisam ser regularizadas, mas pode ser que em municípios lindeiros, em outro bioma, inclusive, a gente tem ali glebas públicas estaduais ou terras devolutas estaduais que estão fora das regras para a regularização da Amazônia. Por isso é importante dar harmonia institucional e da harmonia dos regramentos, das normas e das leis também para avançar com a regularização fundiária. Porque, por exemplo, no caso desses, pode ser que regularizemos um cidadão aqui no município do Maranhão, que está no bioma da Amazônia, regularizemos com base nas regras do Programa de Regularização da Amazônia do governo federal, esse cidadão tem aqui uma área de um módulo fiscal. A lei da Amazônia, de regularização fundiária da Amazônia, diz que ele vai ser titulado com título gratuito. E você imagina se do lado a gente tem uma terra pública estadual em que a lei estadual diz que ele vai pagar o valor de mercado, independente do tamanho da área. Né? Então, esse olhar, né, com a necessidade de harmonização das normas também é fundamental. E, claro, considerando a peculiaridade de cada um dos estados. Muito bem. Bem, eu queria agora finalizando a nossa live, eu queria te agradecer novamente, Richard, pela disponibilidade de estar conosco esse período. Agradecer ao desembargador Paulo Welten, que nos colocou à disposição essa plataforma, esse momento, né, pela Corregedoria Geral de Justiça. Você viu na reunião passada o empenho e como ele ficou empolgado em nós podermos aderir a essa pauta da governança de terra, já compreendendo aí não só a regularização, mas como todos os outros aspectos de governança, cadastro, questão ambiental, como acessar a terra, como controlar essa terra, né? E proteger também, né, os poceiros que estejam inseridos nela. E conclamar, eu queria aproveitar para chamar os atores que participaram dessa live para se unir, né, a todos nós nessa pauta. Você vê que tem aí, essa pauta ela não tem como ser discutida isoladamente, poder executivo, legislativo, judiciário. A gente precisa que a sociedade toda participe ativamente, né? E qual seria, então, a tua mensagem final, Richard, para todos nós? Bom, em primeiro lugar, agradecer a você, doutora Ticiane, por oportunizar esses momentos de aprendizado com vocês do Poder Judiciário, de poder compartilhar parte daquilo que a gente tem acumulado, né, nessa trajetória, tratando da governança de terras. Agradecer ao desembargador Paulo Welten também, que nos deixou muito empolgados, ele também empolgado, né, na reunião de ontem, demonstrando que certamente o Estado do Maranhão vai entrar num trilho e numa rota muito importante para a governança de terras.
todas as pessoas que estão participando, né? Eu me alio a você a provocar todos para que se unam a nós, né? Para discutir mais e construirmos soluções de forma integrada para enfrentar a debilidade de governança que a gente tem em parte do país, principalmente, e buscar soluções para governança de terras. Agradecer aos colegas, de novo, da Receita Federal que estão aí, mandaram um recado, do INCRA, do Poder Judiciário, corregedorias, governos estaduais, da FAO, que estão participando, os juízes, né, amigos que estão O pessoal participando. das serventias extrajudiciais, olhei muitos também. Os cartórios, né, de registro de imóveis, Cartórios, que estão exatamente. aí. Parceiros, né, Pessoas... importantes nesse debate. Exatamente, tem uma turma que eu vi que participa aqui, que eu aprendi muito com muita gente que eu vi entrando nessa discussão. E a mensagem que eu deixo é que nós temos alguns passos ainda a serem dados aqui no país. Esses passos precisam necessariamente ser conduzidos com essa perspectiva de participação, integração e inclusão dos atores locais, da sociedade civil. Né? Ele precisa necessariamente, na perspectiva da governança de terras, ter como referência a sustentabilidade, a garantia dos direitos humanos e a proteção, especialmente, das comunidades vulneráveis, sem deixar de garantir os direitos, né, daqueles que estão de boa fé produzindo nas suas terras, os produtores rurais. Né, e a gente, nós todos, né, nos despir, às vezes, de vaidades ou de uma perspectiva institucional, né, única aqui, e pensar nessa perspectiva policêntrica, né, integrada, né, nos unirmos para construir soluções de forma integrada. E estou cada vez mais convencido, depois desses 20 anos aí nessa labuta com muita gente, né, de que a atuação do Poder Judiciário é fundamental, importante, necessária, né, para a gente fechar o ciclo que eu estou dizendo, o ciclo de união, né, entre todos, para conquistarmos aí uma solução efetiva para essa questão da governança de terras no país. Muito bem. Sensacional. Queria agradecer aí o Rodolfo, que tem falado com a gente, que fez as perguntas. Obrigada aí pelos elogios aí. Obrigada, Rodolfo. O Sertão, né? A pessoa que está falando. Muito obrigada a todos pela participação. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas com certeza teremos novidades adiante. Esse tema só foi iniciado agora. O Richard vai estar conosco na corregedoria. A gente quer muito afinar essa parceria contigo, Richard. O desembargador Tamu, né, gostou demais das perspectivas que você nos trouxe e a gente precisa afinar isso. Então, nós estaremos aí em contato sempre. Outros eventos terão para a gente aprofundar cada vez mais essa matéria. E aí eu realmente fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre o colega do Piauí que trabalha na vara agrária, né? Já para incentivar aí o Poder Judiciário do Maranhão a instalar uma vara agrária também. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigada, Richard, e vamos descansar um pouquinho que amanhã a luta continua. Grande abraço. Obrigado, doutora Tiziane, e registrando o curso, né? Em breve, Isso, o curso da Escola Nacional da Magistratura. Essa notícia, né? A gente está fazendo um curso sobre governança de terras, junto com o Richard, com o pessoal da FAO, na Escola Nacional da Magistratura. Teremos o Rolf está ouvindo aí. O Rolf está ouvindo. Oi? O Rolf está participando aí. Isso, inclusive um dos palestrantes, né? A gente espera que ele tenha aceitado o nosso convite. Já estamos aqui anunciando. E amanhã ou depois nós teremos uma reunião para afinar datas. E aí nós vamos divulgar a toda a comunidade jurídica sobre esse curso, tá? Nós temos aí também um webinário da Infam, dia 3 de julho, sobre a matéria regularização fundiária. E aí a gente vai pegar um pedaço aí da governança, que é a regularização, e no primeiro dia e no segundo dia a gente também está querendo fazer só sobre governança. Então, esses aí são os cursos que estão alinhados com as nossas duas principais escolas nacionais e também as estaduais pretendem trazer para mais perto o tema, né, para esse debate importante. Então, essas aí são as notícias quentinhas
sobre governança de terras. Eu agradeço novamente a participação de todos. Nós vamos estar informando, viu, pessoal, sobre as datas e a forma de se inscrever, tá? Nós vamos acompanhar aí nas redes, acho que eu vou também colocar na corregedoria, qualquer informação,